E aí, pessoal, estamos de volta, vida que segue. Vamos falar agora de algumas entidades clínicas que acometem o recém-nascido, problemas respiratórios. E aqui dentro deste conteúdo que nós vamos estudar agora, nós temos algumas palavras-chave que me ajudam a direcionar a possível causa. Se essa criança tem uma dificuldade respiratória ao nascimento, se essa dificuldade respiratória vem acompanhado com uma criança tomada de mecônio, se essa dificuldade respiratória começou depois de 1 ou 2 dias. Então a gente vai discutir algumas situações aqui em que essa criança, né, sofre por uma dificuldade respiratória. Bom, então vamos lá. Atenção ao recém-nascido, né, com patologias respiratórias. Isso aqui já foi questão de prova. Qual que seria a saturação ideal dessa criança? Como é o normal dessa criança no primeiro minuto, saturando de 60 a 65. E aos 10 minutos ela já tem que estar saturando de 85 a 95. Um jeito legal de decorar é lembrar aqui que é 1, 2, 3, 4, 5 e 10. Começa de 60, de 5 em 5. Então, uma forma fácil de decorar aí. Eu lembro que algumas pessoas erraram essa questão e era muito simples. Com relação a alguns valores da gasometria, o pH arterial de 7,35 a 7,45. Isso é bom para a vida. A pressão de CO2 de 70 a 90. A pressão de oxigênio, perdão, a pressão de CO2 de 35 a 50 e uma saturação de 90 a 97, e isso passado aí, né, os 10 minutos iniciais, tirando aquela fase inicial que a criança acaba de nascer. Então isso aqui seria uma gasometria normal. Bom, com relação ao manejo da criança com dificuldade respiratória, é claro, a primeira coisa que você vai fazer quando uma criança apresenta dificuldade respiratória, aleteio, querrido, usando a musculatura acessória, cianose periférica ou bucal, a primeira coisa é oxigênio. Você vai instalar aí um halo cefálico ou uma cânula nasal. O halo cefálico tem suas vantagens, a cânula nasal, você consegue ofertar aí de 0,5 a 2 ml de litros por minuto. O halo cefálico você acaba conseguindo ofertar um pouco mais. Mas cada situação tem suas indicações. Observar cuidadosamente, e se aumenta o esforço respiratório, vamos iniciar o CPAP, que é uma ventilação com uma fração de oxigênio melhor. Normalmente o halo cefálico ele consegue no máximo uma fração de 30%. Aqui no CPAP você já consegue frações de oxigênio maior, com uma PIP melhor também para manter esse pulmão mais aberto. Então a PIP de 5 ou 6 acaba tendo melhores recursos aí com o CPAP. A primeira, a taquipneia transitória do recém-nascido, ou a síndrome adaptativa aqui, mas síndrome adaptativa, ou seja, aquela fase inicial que a criança está se adaptando a ter que respirar sozinha, ou a síndrome do pulmão úmido, se tem muita água ali ainda, vai dificultar. Por que esse pulmão ainda fica muito úmido? Porque essa criança não tem dificuldade para nascer. Aquela criança que nasce do parto cesárea, não tem o que seria a dificuldade da passagem pelo canal do parto, essa criança acaba podendo nascer com esse pulmão úmido ainda. É a causa mais frequente, benigna e transitória da dificuldade respiratória neonatal. É claro, é autolimitado, é mais comum em prematuros, tardios e de término. Mas espera aí, não pode acontecer isso nos prematuros anteriores? Pode, mas normalmente quando ele é muito prematuro, ele acaba desenvolvendo até outros problemas respiratórios quando ele vai desenvolver. Essa dificuldade respiratória pode ser desde o nascimento até as 2 horas de vida. Raramente vai necessitar uma fração de oxigênio maior a 40%. E as necessidades de oxigênio vai diminuindo, e o trabalho respiratório melhora entre 12 e 24 horas. Essa criança já está passando por essa fase adaptativa. No entanto,
a taquipneia, a dificuldade ainda, né, de respirar, uma frequência cardíaca elevada, pode ir até 72 horas de vida. Então, até 5 dias aí essa criança pode, melhor, né, 72, não 5 dias, 72 horas de vida. Fatores predisponentes, aquele já falei um pouquinho, recém-nascido prematuro, né, antecedentes por parto cesárea, a mãe que é diabética, aquela mãe que recebeu sedação materna, teve asfixia durante o parto e uma aspiração de um líquido amniótico claro. A criança que acabou ingerindo um pouco desse líquido amniótico que não tem nenhum problema, acaba ficando com esse pulmãozinho um pouco mais úmido, mas isso já vai resolver em poucas horas aí. O quadro clínico dessa criança, ela vai ter uma história dos fatores predisponentes, é uma criança que veio de uma cesárea, é uma criança de repente que já veio de um parto um pouquinho mais dificultado, essa criança talvez já de uma mãe diabética não controlada, e a dificuldade respiratória inicia, a gente já falou, no nascimento ou nas 2 horas de vida, e a resolução desse quadro nas primeiras 48 horas de vida e excepcionalmente chega a 72 horas de vida. Mais de 72 horas, se essa criança persiste com essa dificuldade mais de 72 horas, a gente já começa a levantar a suspeita de outras causas para essa dificuldade respiratória. Com relação ao diagnóstico, como que eu faço o diagnóstico dessa taquipneia transitória? Primeiro, por exclusão. Essa criança não teve nenhum problema no parto. A criança não nasceu tomada de mecônio. Essa mãe não tem nenhum tipo de infecção associada às últimas horas do parto. Não vem com nenhum histórico de sífilis, de estrepto grupo B. Né? Essa mãe fez todo o pré-natal. Então a gente começa a falar, ó, isso aqui deve ser só algo transitório mesmo. Na radiografia de tórax dessa criança, esse pulmão vai estar ligeiramente hiperinsuflado, os íleos vão estar congestionados e devido a essa congestão vai dar esse padrão de explosão solar, né, no raio-x. Não dominamos muito bem esse raio-x, infelizmente. E uma das coisas que chama a atenção, então, é o aumento mais de 8 costilhas, mais de 8 costelas, que normalmente o raio-x de uma criança normal você vê no máximo 8, e esse padrão de explosão solar. E essa falta de ar desde o nascimento, no máximo até 2 horas começa essa falta de ar. Diagnóstico diferencial são vários, mas eu destaquei 2 principais aqui. Né? A enfermidade da membrana hialina, que também tem esse padrão idêntico ao início, né? Que é só que a grande diferença é que essa criança é uma criança mais prematura, onde o surfactante não conseguiu ser produzido de forma eficiente. E a infecção pulmonar talvez seria aquela mãe que desenvolveu uma infecção, né, nos últimos dias, nas últimas semanas do nascimento, né, ou essa mãe teve alguma virose, alguma coisa durante esses últimos dias aí antes do parto. Bom, o manejo dessa criança super tranquilo, vai promover calor, vai oferecer oxigênio e, como eu falei, raramente vai precisar de uma FiO2 mais de 40%. Indicação de UTI, lógico, muito raro isso acontecer e provavelmente se essa criança precisa de UTI, não é simplesmente uma taquipneia transitória, seria um recém-nascido de termo, refratário a oxigênio por mais de 3 horas. Tem 3 horas que você está oferecendo oxigênio para essa criança e ela não apresenta melhoras, vamos encaminhar ela para uma unidade de tratamento intensivo ou, claro, ela apresente aí uma piora no seu quadro clínico. Então, super de boa, é uma criança que vai ter uma taquipneia, vai ter um querrido, né, um aleteio, assim que terminou de nascer, você vai promover calor, vai oferecer oxigênio, se essa criança não piorar, manter ali estável, vai acompanhando as primeiras horas, passou. Se é uma criança grave, vamos brincar aqui, como diz o Didi, vamos fazer um supositório aqui. A criança
apareceu com essa mesma dificuldade respiratória. Você fez a mesma coisa, promoveu calor, ofereceu um oxigênio, a cânula nasal não resolveu, essa criança continua ainda saturando baixo, essa frequência cardíaca dessa criança está alterando, essa criança já está mudando o seu comportamento. É claro que os passos seguintes vão ser outro. Beleza? Então, por enquanto, a gente tem para falar sobre isso. Agora vamos falar sobre a hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido. Bom, colegas, quando eu falo em hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido, eu estou falando de uma situação clínica. Essa hipertensão pulmonar, ela pode ser por vários fatores. Não é igual, por exemplo, eu falo, a criança tem sífilis, a criança tem tuberculose, a criança tem HIV. Aqui não, aqui é uma situação em que esse pulmão, que antes de nascer na circulação fetal, não tinha um fluxo eficiente de sangue para a função de oxigenação. Ele recebia sangue de forma nutrícia, mas a parte funcional que saía do ventrículo direito não estava funcionando. Isso por causa do conducto arteriovenoso e a comunicação interatrial. A hora que ele nasce, isso tudo tem que se resolver e essa pressão pulmonar vai diminuir porque o líquido que estava dentro dele vai sair. Então alguma coisa aconteceu que essa criança desenvolveu essa hipertensão pulmonar persistente. Então é uma falha na transição circulatória fetal a neonatal. Alguma coisa comprometeu essa criança e que ela não passou da circulação fetal para neonatal. Né? As comunicações aí do conducto arteriovenoso e a comunicação interarterial persistiram. E com isso vai desenvolver o shunt, ou um curto-circuito, da direita para a esquerda. Ou seja, o sangue vai passar da direita para a esquerda, como ele estava fazendo antes da criança nascer, só que a partir de agora isso não pode acontecer. O sangue não pode passar do ventrículo direito, né, do lado direito do coração, para o lado esquerdo. Ele tem que passar pelo pulmão para sofrer uma troca gasosa. Se isso começa a passar e não sofre a troca gasosa, essa criança vai ter dificuldade respiratória, alteração de consciência, queda de saturação, aumento da frequência cardíaca e etc. Então, qual que é o manejo nessa situação? Nós temos que fazer um recrutamento alveolar, dando uma PIP mais alta e oferecendo um oxigênio com uma fração mais alta, ao contrário da taquipneia transitória. Se necessário, a gente vai dar uma força para esse coração trabalhar, que é uma dobuta. A dobuta ela age direto no coração. E, no caso, os vasodilatadores para poder dar uma relaxada nesse pulmão. Afinal, é uma hipertensão pulmonar. De escolha, o óxido nítrico é mais utilizado que o sildenafil. Ele fica sendo de segunda escolha aí. Alguns fatores de risco antes do nascimento, né? Antinatais, a síndrome da aspiração do mecônio, uma hérnia diafragmática congênita, uma criança que teve um sofrimento fetal, uma mãe com uma diabetes gestacional ou uma pré-eclâmpsia ou até mesmo asma. Isso tudo aumenta a chance dessa criança ter uma hipertensão pulmonar persistente. Alguns pós-natal, o nascimento por cesárea, um pré-término tardio ou pós-término, ou seja, essa criança que teve um pré-término tardio ou pós-término, só que isso não é nada específico. Essa criança pode desenvolver essa hipertensão pulmonar persistente em qualquer momento, né? Se é uma persistência do ducto arteriovenoso que vai desenvolver uma hipertensão pulmonar persistente, isso não necessariamente segue a data do parto, o tempo de gestação dessa criança. Bom, a clínica, uma coisa vai me chamar a favor de perceber que essa criança está com esse pulmão com uma pressão muito alta dele. É uma labilidade na oximetria de pulso, ou seja, você vai perceber que a saturação dessa criança vai cair
quando ele sofre qualquer tipo de estímulo, quando ele começa a chorar, quando ele começa a mexer muito, quando coloca algum acesso nele, passa alguma sonda, quando faz qualquer coisa que gera um aumento do débito cardíaco e uma necessidade a maior de oxigênio, essa criança vai ter uma queda na saturação. Outra coisa que ajuda muito e fala muito a favor é uma diferença de mais de 5% na saturação no oxímetro pré-ductais, ou seja, uma medida mais de 5% da mão direita com algum dos membros inferiores. Então, se eu tenho uma discrepância da saturação da mão direita com os membros inferiores mais de 5%, essa criança também provavelmente está sofrendo de uma hipertensão pulmonar persistente. A ausculta do shunt da direita para a esquerda tem diferença do shunt da esquerda para a direita, isso aí mais seria coisas patológicas, uma comunicação interventricular, mas aqui, como ocorre um shunt da direita para a esquerda, nós vamos auscultar um sopro do tipo sistólico de regurgitação tricúspida, ou seja, na válvula tricúspida, tricúspide, desculpa, e um reforçamento do segundo ruído a nível do parasternal direito. Então aqui, uma regurgitação na tricúspide, esse negócio do espanhol às vezes quebra a gente, mas que está aqui agora fora um pouquinho do país, aí a gente perde um pouco o ritmo aí. Desculpa a vergonha que eu passei. Então é um sopro sistólico, na válvula tricúspide, aonde a gente escuta a tricúspide, abaixo aqui na região do processo xifoide. Então o diagnóstico, como é feito o diagnóstico? Através de um ecocardiograma bidimensional com fluxo com Doppler, aonde você vai ter uma pressão sistólica na artéria pulmonar mais de 30 milímetros de mercúrio. Este é o método diagnóstico standard ouro para esta criança com hipertensão pulmonar persistente. No eletro eu posso encontrar uma sobrecarga direita, onde eu posso ver ondas T altas, ondas P elevadas. A onda T alta me fala de alterações eletrolíticas, a onda T apiculada. Mas nada específico, mas aqui nós temos o ecocardiograma. O tratamento seria óxido nítrico, é o vaso pulmonar de eleição, o vasodilatador pulmonar de eleição. E o sildenafil está indicado para maiores de 34 anos, intubados em assistência mecânica. Isso aí está no material, no manual de pediatria. Eu coloquei aqui, mas utilizado é o óxido nítrico. E a oxigenoterapia, através do halo cefálico, a cânula nasal não vai resolver. E tem que oferecer um FO2 aí, de aproximadamente 80%. Se não estiver resolvendo, nós teremos que estudar outras formas aí, de oferecer uma pressão positiva, uma PIP maior aí para essa criança. Beleza? Vamos dar mais uma pequena pausa aí, a gente já volta falando da síndrome da aspiração do líquido amniótico mecônio, que é o SALAM. Bom, pessoal, aqui é aquela criança que nasce coberto de mecônio, com uma pneumonites e com dificuldade de respirar, com a mesma clínica, querrido, pode estar com cianose, a musculatura acessória sendo utilizado, aleteio nasal. Quando eu falo em líquido amniótico meconial, é presença de mecônio abaixo das cordas vocais. Porque acima das cordas vocais que não esteja comprometendo, esse menino vai berrar, chorar vigoroso. Vai desenvolver a curto prazo depois do nascimento, assim como a transitória. O mecônio pode ser identificado no trato gastrointestinal em torno aí de 10 a 16 semanas de gestação. Isso aqui é só uma informação para vocês. Mas dificilmente ele vai passar para o líquido amniótico antes das 34 semanas. O que acontece? Qual que é a história principal do SALAM? É aquele menino que teve sofrimento fetal. Ele passou por dificuldade durante o nascimento, fez tanta força que o negócio cagou. Então, fatores de risco, qualquer circunstância que vai originar um sofrimento fetal. Um embaraço prolongado, vai que o carinha tá lá segurando para ir no banheiro, para dar aquela cagada boa na fralda, doido para topar uma fraldinha tranquilo.
né? Porque imagina, cagar no líquido amniótico, caga que vai no olho dele, na boca. Eu falo, não, vou segurar aqui. E o parto vai demorando, por fim eu falo, velho, vou ter que cagar aqui mesmo, entendeu? Então isso aí pesa e acaba desenvolvendo aspiração. Mães com antecedentes de toxemia, algum tipo de infecção, hipertensão. A hipertensão porque vai dificultar o aporte de sangue para o feto, assim como também a diabetes, o tabagismo, problemas vasculares, problemas respiratórios crônicos, restrição do crescimento intrauterino, né? Um prolapso do cordão. Lembre-se que se o cordão deu a volta no pescocinho do menino, o problema não é o pescoço, não, é o cordão, tá, galera? O menino respira pelas vias aéreas superiores, não, ok? Ah, mas se der um cordão, tadinho, tá enforcando o menino. Não, o problema é que tá apertando o cordão, tá? E o desprendimento da placenta também. Se você desprende a placenta, você vai descomunicar a placenta, né, com o útero, e aí vai cortar também a oxigenação, mas todo está relacionado com um sofrimento fetal. O quadro clínico, taquipneia, esquerrido, aleteio nasal, tiragem intercostal e supracostal, uma dissociação tóraco-abdominal, a respiração dele toda dificultosa, né, uma retração tifoide. É uma criança com dificuldade na respiração, assim como a gente falou da síndrome, né, da taquipneia transitória, assim como na enfermidade da membrana hialina, que a gente já vai falar já já. Então ele vai ter dentro do diagnóstico o antecedente de líquido amnial, né, líquido meconial, e no raio-x, que não é algo que vai ser feito ali né, para poder confirmar. Essa criança que nasce com líquido amniótico já vem com o líquido tomado todo de líquido e não chora, né? Pode beber. Ó, eu tô dando aula, Samara aqui, ó, gente, ó. Tá aqui me chamando a atenção que a cerveja tá esquentando, mas eu tô dando aula, pô. Bom, no raio-x, o que a gente pode encontrar? Esse achado aqui, que é zonas hiperareadas com imagem de panal de abelhas. Panal de abelhas, síndrome de aspiração de mecônio. Tá? Padrão de explosão solar é a do taquipneia transitória do recém-nascido. Então, na sala de parto, se esse menino nasce vigoroso, vida que segue. Normal. Se esse recém-nascido nasce deprimido, menos de 100 batimentos por minuto, ou com o tono muscular alternado, né? Essa criança, é lógico que ela vai ter que fazer a intubação. E essa quando passa o tubo, antes de ligar o ventilador mecânico, vai pegar o aspirador, tem até uma pecinha que ajuda para sugar esse líquido amniótico, vai fazer essa aspiração da traqueia de rotina, né, depois dessa aspiração. Se recomenda um clampeio imediato, vamos clampear esse cordão umbilical, que normalmente pode esperar até 3 minutos, mas que nunca espera, né, e completar os passos iniciais de reanimação debaixo de uma cuna radiante, ou seja, recebendo calor, e caso suspeite de uma infecção, já vamos entrar com o protocolo desse recém-nascido, já pensando de uma possível sepse, AMP e Genta, ok? Aí aqui a ampicilina normalmente 200 mg e a gentamicina de 4 a 6 mg. Hidratação parenteral precocemente, se recomenda restrição de líquido, né? Então já tem que entrar com hidratação parenteral. O surfactante não se recomenda, somente na enfermidade da membrana hialina. Porém, contudo, entretanto, ele pode ser útil quando você não está tendo melhoras com as técnicas que você está fazendo. Com relação à hemodinâmica, pode ser necessário entrar com a dopamina de 8 a 20 mg, isso vai aumentando de forma gradual, no máximo 20 mg, né? Se essa criança está hipotensa. Então pode ter a dopamina, se a dopamina não estiver resolvendo, antes de chegar à sua dose máxima, a gente vai entrar com adrenalina, né, em dose aí de 0,05 microgramas quilopeso por minuto. As complicações frequentes que pode acontecer, a hipertensão pulmonar persistente, que a gente já falou, e o escape de ar, que seria uma hipertensão pulmonar. Ok, pessoal? Bom, antes da enfermidade hialina, a gente vai dar uma pausa, a gente vai ter uma aula 2 sobre esses temas aí. Valeu? Então é isso, fica olhando para baixo porque eu tenho que caçar os comandos no teclado.